minha voz, estão elas a escutar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da Rádio Jacobina FM, queridos irmãos que nos acompanham também através das demais mídias sociais operadas por nossa Pascom. Nós não estamos acostumados com Cristo usando palavras tão fortes. Eu vim trazer o fogo sobre a terra. Nós não estamos acostumados com Cristo dizendo: se engana quem pensa que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Este Cristo que ao nascer, até os anjos do céu cantaram: paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus nas alturas. Este Cristo que São Paulo afirma, Cristo é a nossa paz. E, no entanto, Jesus hoje desconstrói um pouco essa nossa ideia que temos dele. Ele veio lançar fogo à terra. Ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão. Nós precisamos, amados irmãos, queridas irmãs, compreender bem o significado desta fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o fogo que Cristo veio lançar à terra e que Ele está ansioso para que este fogo esteja aceso e abrase a humanidade. Este fogo é o fogo do seu amor. Este fogo é o fogo de sua infinita misericórdia por cada um de nós. Este fogo é o fogo que em Pentecostes iluminou a sala do cenáculo. Este fogo é o fogo do Espírito Santo. E este fogo, ele nos transforma, nos muda. Antes éramos frios, mornos. Com este fogo que Cristo veio lançar à terra, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos acalorados, nós nos tornamos incendiados por esse amor de Cristo e podemos sim levar aos demais o fogo do seu amor. Não é à toa que no batismo nos é dado uma vela acesa,
É este fogo que Cristo veio lançar sobre a terra e que nós precisamos conservá-lo aceso, porque o vento do mundo é contrário, porque as realidades humanas teimam em nos distanciar do Senhor, porque as realidades humanas realizam em nós algo de terrível. Elas abrandam, elas diminuem o nosso amor por Cristo, elas teimam em apagar em nós o fogo da fé recebido no nosso batismo, recebido em cada um dos sacramentos. Cristo veio lançar fogo à terra. Cristo veio lançar fogo à terra para que nós não sejamos vomitados de sua boca no dia do juízo. Nós escutamos, nós lemos, nós conhecemos aquela passagem do Apocalipse. Eu não te repreendo porque és frio ou quente. Eu te repreendo porque és morno. E porque és morno, estou para lançar-te de minha boca, estou para vomitar-te, pois para evitar estarmos mornos, Cristo nos envia o fogo do céu, o fogo do seu Espírito. Ok, Padre, já entendi qual é o fogo que Cristo veio lançar à terra. Mas como entender essa frase? Vós pensais que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a divisão. Para compreender esta frase, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. E lá nós vamos encontrar uma frase de Jó. Jó, aquela personagem bíblica que está sendo testado por Deus, que o demônio pede a Deus para quase destruí-lo, para tirar dele tudo aquilo que ele tem de precioso, de belo, de bom. E mesmo assim Jó não fica contra Deus. E mesmo assim Jó, estando distante da alegria, ele continua confiando no Senhor. E Jó diz uma frase muito importante que lança luz sobre o Evangelho. Diz Jó: não é porventura a vida do homem sobre a terra uma luta? Sim, a vida nossa, minha, sua e de quem está nos ouvindo em casa, a nossa vida é uma luta constante. E Jesus não nos quer em paz nesta luta. Ou seja, Jesus espera de nós que sejamos belicosos nesta luta, que sejamos fortes, aguerridos, que estejamos sim lutando com todas as armas possíveis para vencermos a luta mais importante e mais fundamental que é a vida, que é a luta contra o pecado. Por isso, no último versículo da segunda leitura que acabamos de ouvir, extraída do capítulo 12 da carta aos Hebreus, nós ouvimos: vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. É nesta luta contra o pecado que nós precisamos resistir, que nós precisamos ter uma atitude de guerra contra o pecado, não nos conformando com as nossas imperfeições, não nos conformando com os nossos pecados, mas pelo contrário, mesmo caindo, mesmo levantando-se e mesmo caindo outra vez em seguida, nós estamos em luta contra o pecado. Por isso nosso Senhor disse: o reino dos céus é para os violentos. O violento é este, que não aceita estar perdido na guerra, mas com ânimo luta contra. E eu gostaria que meditássemos sobre 3 armas que nós podemos, devemos e precisamos usar na luta contra o pecado. A primeira arma está também na segunda leitura de hoje. Empenhemo-nos com perseverança no combate, na guerra que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus.
E mais adiante ainda, o autor da carta aos Hebreus diz: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Esta arma é olhar para Cristo, é pensar em Cristo. Amados irmãos, só vence o pecado quem olha para Cristo e vê que Ele venceu por nós, que a sua cruz já é nossa vitória, que Cristo é o vitorioso por excelência. Nos primeiros anos do cristianismo, quando se falava de Cristo, logo se dizia: Cristo o vitorioso. Pois é na vitória de Cristo que nós podemos vencer a nossa guerra, a nossa batalha, o nosso combate contra o pecado. Olhos fixos em Jesus. Amados irmãos, às vezes nós desviamos com muita facilidade os olhos do Senhor. Veja quanta luta nós travamos interiormente para participar bem da missa, para manter os olhos fixos em Jesus, para não nos deixarmos distrair pelas 1000 distrações que estão ao nosso redor. Imagine se já lutamos para estar constantes, conscientes na missa, imagine como seria ainda mais difícil lutar para vencer o pecado e para não retirar os olhos de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos compreender esta verdade se quisermos lutar contra o pecado. Só consegue permanecer de pé quem está com os olhos fixos em Jesus. Quase, me permitam a comparação, quase como alguém que está andando de bicicleta, para poder manter o equilíbrio precisa olhar um ponto definido no horizonte. Se quisermos nos manter de pé na vida e na batalha, precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Não permitir que as outras coisas nos distraiam dele. Assim como aqueles animais de carga, os burros, as mulas, os jumentos, têm aquelas viseiras que impedem, que no caminho eles se distraem. Nós precisamos também destas viseiras espirituais para estarmos com os olhos sempre fixos em Jesus. Essa é a primeira arma que nós precisamos colocar em prática, porque Ele suportou a cruz e assentou-se à direita de Deus. A segunda arma, amados irmãos, para o combate espiritual é a vivência das virtudes. As virtudes, todas elas são armas que nós precisamos operar, que nós precisamos usar, se quisermos vencer a batalha. A arma da fé. Na Bíblia, a fé é definida como uma couraça que nos protege. Pois bem, a arma da fé nos faz olhar para o mundo e ver que nós não estamos aqui aleatoriamente, mas que Deus tem um propósito para nós, e que por isso lutar, e que por isso a batalha, e que por isso a guerra que precisamos travar tem um sentido para nós. A virtude da fé nos ajuda a vencer a batalha, porque ela nos dá a certeza da vitória. Depois, a virtude da esperança. Esperar é já possuir. Quem tem a virtude da esperança sabe, tem certeza que não está lutando em vão, mas sabe que no final receberá a coroa da justiça. Por isso que São Paulo, pouco tempo antes de ser degolado, pouco tempo antes de sua cabeça rolar por terra, São Paulo disse: eu sei em quem coloquei a minha esperança. Eu corri a corrida, eu completei a corrida, eu venci a batalha, eu guardei a fé.
e agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Meu irmão, se nós soubermos que vamos vencer, nós enfrentamos com maior facilidade os desafios da batalha. E a virtude da esperança nos diz: no final nós venceremos. E a última virtude, além das demais, mas que eu gostaria que nós comentássemos agora, é a virtude da caridade. A caridade é uma arma contra o pecado. No final de tudo, quando comparecermos diante do tribunal de Deus, nós iremos ouvir: vinde, benditos do meu Pai, vinde e tomai posse do reino, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, nu, peregrino, preso, e tu vieste ao meu encontro. No final da vida, nós seremos julgados pelo amor. Dizem os santos com a frase tão bonita: no entardecer da vida, seremos julgados no amor. Seremos julgados na caridade. Seremos julgados se nós tivermos os olhos fixos em Jesus e, portanto, direcionados ao irmão e atentos à vida do irmão. Para isso nos serve Nossa Senhora de exemplo. Nas bodas de Caná, ela estava numa festa, mas ela foi capaz de perceber que estava faltando vinho e foi lá suplicar a Jesus o milagre. Assim também devemos ser nós, nas bodas de Caná dos nossos irmãos e irmãs. Nós precisamos estar atentos para ser um sinal de Deus, um canal de Deus naquela vida. A primeira arma é olhos fixos em Jesus. A segunda são os mandamentos. E a terceira arma, amados irmãos, nós estamos empunhando agora, é a Santa Missa. A Santa Missa, ela nos permite chegar do outro lado. Imagine quando a gente tem que atravessar um riacho e tem algumas pedras e a gente não quer molhar os pés, a gente sai pulando de pedra em pedra e assim chega do outro lado. A missa é isto. A gente vai de domingo em domingo pulando estas pedras para chegar do outro lado da margem, para chegar vitoriosos do outro lado, para atravessar o mar vermelho do pecado e vindo atrás de nós os egípcios. Somente pode vencer quem faz da missa a maior arma que existe. Amados irmãos, a missa não é um favor para Deus. Amados irmãos, a missa é um favor para nós. Sem ela, não chegaremos ao céu. Sem este encontro pessoal com o Senhor, não teremos a força de empreender o caminho com alegria e com serenidade para o encontro com Cristo, definitivamente no céu. Vós pensais que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Esta palavra divisão, e com isso concluo, ela simplesmente não indica atritos interpessoais. A própria palavra santidade significa separados. Jesus nos quer separados. Separados do mundo, separados do mal, separados do ódio, separados da semente de Satanás. E esta separação Cristo veio trazer para nós, porque Ele nos separou para si, para a posse do seu reino. Hoje celebramos o Dia dos Pais. Rezemos pelos nossos pais vivos, pelos pais aqui presentes, pelos pais que nos acompanham pela Rádio Jacobina FM, ou pelos rádios, ou pelo pai, os pais que nos acompanham pelas mídias sociais. Mas rezemos também por todos os pais falecidos, cujos nomes foram anunciados no início da celebração e que hoje recebem um grande presente, o presente desta Santa Missa.
alívio para si, alívio para os seus pecados e sofrimentos, garantia de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio